A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao terceiro capítulo do Evangelho de João. Como eu disse ontem, eu achei melhor dividir esse capítulo não somente pela extensão em versículos, mas pelas pérolas que nós temos aqui neste capítulo. Então, nós vamos prosseguir a partir do verso 22, que diz: Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles e ali batizava as pessoas. Uma coisa para a gente frisar aqui, que no ministério terreno de Jesus, também havia o batismo nas águas. Nós não vemos muitos relatos contando a história de pessoas batizadas, mas nós temos essa afirmação que Jesus e os discípulos também batizavam os pecadores arrependidos nas águas. No 23, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João Batista: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Olha, é muito importante a gente ter esse entendimento no reino de Deus, do qual fazemos parte, porque aqui já está claro uma divisão, uma contenda entre as pessoas do reino de Deus, entre aqueles que se tornaram pelo poder de Deus filhos de Deus. E não pode ser assim. Vai contra o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, porque deve haver uma torcida verdadeira pelo irmão. Deve haver um respeito à obra, ao ministério do irmão. E que aqui nós vemos que discípulos de João estavam preocupados porque o ministério de Jesus estava crescendo mais do que o deles, né? E vamos ver a resposta de João Batista a esses discípulos. O 27, João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: Eu, João Batista, não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é quem tem a noiva. O amigo do noivo está ali e escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele usa aqui o exemplo de um casamento, o exemplo de um noivo que no dia ali do seu casamento, ele tem a noiva. E quem é a noiva de Jesus? A palavra de Deus diz, é a igreja. As almas, os pecadores que se arrependem são de Jesus. Não são de João Batista, não são do apóstolo Paulo, não são do pastor tal, do líder do ministério tal. É de Jesus. Ele é o noivo. Os outros se alegram, simplesmente. Só isso. Nada mais.
Não temos posse da noiva de Jesus Cristo. Ela é dele. Ele é que comprou. Ele é que pagou um alto preço por ela. E no verso 30, ele diz um dos versículos que eu mais amo e admiro na Bíblia. João Batista diz: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Em outra versão que eu gosto muito diz: é necessário, é principal, é primordial que Jesus cresça e que eu diminua. E nós temos que lutar contra isso, contra nós mesmos, contra o nosso eu, porque se o nosso eu é evidente, se o nosso eu tá grande, tá resplandecendo, com certeza absoluta, Jesus não tem como aparecer. Não cabe orgulho, não cabe egoísmo, não cabe soberba naquele que ministra, naquele que prega, naquele que é filho de Deus, que carrega esse ministério para outras pessoas. Não cabe. É necessário que Jesus cresça na minha vida e que você diminua. Eu também gosto muito de meditar em Lucas, no capítulo 7, que vai falar aqui de uma mulher que tem uma atitude dessa humildade e ao mesmo tempo de uma grandeza, porque Jesus é quem cresceu aqui. Então, em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, olha o nome da mulher, não tem nome, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e olha a atitude dela. E estando por detrás dos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés, e ungia os pés de Jesus com unguento. Olha, essa mulher, sim, pecadora, ela não falou palavra, ela chega por trás de Jesus, ela já chega em posição de joelho, porque para alcançar os pés, ela teria que estar prostrada, em reconhecimento a quem Jesus é. E ela começa a chorar, e as lágrimas dela regavam, lavavam os pés de Jesus. E ela usou os cabelos para enxugar os pés de Jesus, e beijava-lhe os pés e ungia os pés de Jesus com unguento. É claro que aqui já dá uma pregação onde ela estava, na casa de fariseu, na casa de religiosos, quem ela era, uma pecadora, era à margem da sociedade, era uma mulher, e no entanto ela é corajosa e toma uma atitude dessa. Então fica esse versículo 30 que deve ser colorido nas nossas Bíblias. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. E no verso 31, diz assim a palavra do Senhor: aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita sua mensagem. Porém, quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz é verdade, do que Deus diz é verdade.
Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Espírito Santo de Deus, ele era sem medida na vida terrena de Jesus. E nós vimos a glória de Deus ali na vida de Jesus, nas palavras com autoridade que ele pregou, nos milagres que ele fez. Nós vimos ele se entregar numa cruz, a vergonha, a humilhação, a rejeição que ele passou, e nós testificamos, aquele que crê na palavra, aquele que crê em Deus, que crê que Deus enviou o seu filho e que falava Deus através do seu filho, porque a palavra diz: quem vê o filho vê a Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus Cristo. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Aqui também nós vemos uma afirmação de que quem vem de cima é que é importante. E o único que veio de cima é Jesus Cristo. Ninguém mais desceu do céu. Nós vemos isso no verso 13 desse mesmo capítulo. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, Jesus Cristo, que desceu do céu. E aqui nós vemos essa afirmação novamente. Aquele que vem de cima é mais importante. Jesus é o único que veio de cima. E veio e se fez carne por causa do amor à humanidade. Ele se fez carne porque era necessário. Para morrer na cruz e derramar o seu sangue, era necessário que ele viesse em carne para cumprir toda a justiça de Deus. E isso aconteceu. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus venceu Satanás. Ao contrário de que alguns aí ainda têm coragem de colocar num carnaval Jesus sendo humilhado por Satanás, nunca, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jesus, ele expôs Satanás à vergonha em público, quando ele morre e quando ele ressuscita. Fica então essa palavra do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, para que possamos meditar e principalmente medite nesse versículo 30 que João Batista diz: é necessário, é muito importante. Não tem como Jesus aparecer se eu estiver aparecendo, se eu estiver grande. Não, é necessário que eu aprenda com a palavra de Deus a diminuir para que Jesus possa crescer na minha vida e esse Jesus, a sua luz, ela resplandeça na minha vida e todos possam ver as boas obras, possam ver Jesus na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito, muito. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de